Tá procurando um mundo novo repleto de fantasia? Então esse livro é pra você. Eu me chamo Marta Zanotto e seja bem-vinda ao Artbook. A história do Rietson Nogueira se chama Arave, a Invocação de Dankun. Ele ganhou o segundo lugar na categoria Aventura do concurso Chué do Rei. É uma história de fantasia medieval. Eu gostei bastante, eu achei super intrigante, mega interessante. A gente vai conhecer a história do Thier, né? É assim que fala, Cherry, não sei, não fala inglês. Mas ele é um menino e é filho do empregado. Então ele acaba ganhando uma bolsa de estudos para estudar em uma escola de magia, né? Então ele ganha do patrão do pai dele e ele vai estudar nessa escola. Então é muito interessante a narrativa que o autor descreve os personagens, escreve a história. O desenrolar da história é super intrigante, você fica realmente ali fissurado para descobrir mais. Então a cada capítulo é uma emoção, a cada capítulo é um sentimento novo que a história traz para você. Então a gente conhece a história desse menino, né? Então a visão de mundo dele é muito limitada por ser filho de empregado. Então quando ele vai para essa escola, as coisas abrem, assim, abrem um leque. Até como ele se comporta, até como ele vê os outros colegas que são da elite, né? Ele conhece ali de forma mais íntima, a visão dele muda completamente a respeito até das próximas pessoas, das outras pessoas que convivem com ele. Então eu achei mega interessante a narrativa dele. Eu gostei bastante da primeira cena, que é uma cena onde tem um casal e eles estão atrás de uma curandeira. Você não sabe por quê, você não sabe pra quê. A noite está extremamente fria, trovoando, aquela chuva danada. E eles lá na rua procurando a curandeira. Por quê, pra quê, você não sabe. Então eu gostei bastante dessa primeira cena. Me lembrou muito Game of Thrones, que começa assim também, com uma cena que você não sabe por quê, do que, como. Mas a primeira cena é magnífica. Então eu fiz essa comparação, né? Até porque é uma história medieval de fantasia, não tem como você não comparar. Mas eu achei que ele pegou bastante, assim, essa ideia de começar narrando com a história sem necessariamente explicar todo o enredo dele. Então eu achei isso mega interessante. É um mundo realmente novo ali, repleto de fantasia. As tramas são bem desenhadas, assim, os personagens são super bem construídos, de uma forma assim muito simétrica, né? Eles se combinam entre si. Eu achei a trama mega bem desenhada, assim, os enredos muito bem feitos, a história muito bem construída. Então fica aqui a minha indicação, eu espero que você realmente goste dessa história. Eu espero que você vá lá acompanhar, porque eu acredito que ele vai também postar e publicar outras histórias assim com essa temática, porque eu gostei bastante. Bora pro romancinho agora, chama Garota da Cafeteria, é da Aninha Pérez, tá? São vários pontos de vista, é narrado em primeira pessoa, só que são vários pontos de vista. Então primeiro a gente conhece o ponto de vista da protagonista que chama Alice Devers ou do Luke Evans, que é os dois ali, o par romântico. Então você vê o ponto de vista dele, depois o ponto de vista dela. Eu achei muito interessante e muito engraçado. Apesar, obviamente, do gênero ser romance, eu achei muito mais cômico do que romântico, pra falar a verdade. A autora, dá pra ver que é da personalidade dela ser engraçada, assim, é algo inerente. Então ela coloca isso muito no texto. Cada cena ali tem alguma coisa cômica. E eu acho que uma coisa particular, assim, que faz toda a diferença é as notas da autora. Então, cada capítulo ela coloca uma nota lá que você vai rachar o bico, eu tenho certeza. Ela é muito engraçada. Então, sobre a história, a gente conhece esse protagonista, que no caso é o Luke. E ele é um típico playboy, assim, que não tem atenção dos pais, que tem mais atenção da empregada do que dos pais, do que da família. E ele é bonitinho, e é crush de todas as meninas na escola, aquela coisa clichê. Já a Alice, ela trabalha em uma cafeteria, né? Então ela tem ali um horário de estudar e um horário de trabalhar. A vida dela é um pouquinho mais dura, né, do que a do Luke. E eles se esbarram na escola. Eu gostei muito dessa primeira cena, assim, que eles se esbarram, que é uma cena clichê, né, típica. Só que a autora, ela conseguiu descrever isso de uma forma única, né? Que ficou muito engraçada e muito legal de assistir, assim, de acompanhar. Então eles se esbarram ali. E é muito legal essa cena que depois ele vai lá, leva ela na sala porque ela tá atrasada e dá uma desculpa pro professor pra ela conseguir entrar e todo mundo fica assim, o que tá acontecendo? O que ela e ele estão fazendo juntos, assim. E depois, por um acaso, ele encontra ela nessa cafeteria trabalhando. Então eu achei muito bem construído, assim, a narrativa, né, dos personagens e como eles vão crescendo juntos nessa amizade, nesse romance e tudo mais.
Então fica aqui a minha indicação para essas duas histórias, que são diferentes, né? Dois mundos opostos aí, mas que com certeza vai te agradar bastante. Então vai lá, dá uma apoiada no trabalho desses autores, depois vem aqui, conta pra gente o que você achou. Se você tiver uma boa história, você já sabe, deixa aqui nos comentários linkado pra gente, que a gente vai adicionar na nossa lista. Então essas duas histórias que a gente falou hoje vai estar aqui na bio. Então é só você clicar na história, você já vai direto lá ler. E aí eu espero realmente que você acompanhe esses autores, porque a gente está fazendo o nosso trabalho, que é divulgar. E aí é com vocês, né, dar esse apoio para eles, ir lá acompanhar a história. E aí se você tiver uma boa história, você já sabe, é só deixar linkado aqui nos comentários que a gente vai adicionar a nossa lista. Beleza? Então não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com seus amigos e não deixa de se inscrever. Então é isso. Tchau, tchau.